Fundo árabe oferece valor bilionário pela Libra. Eu vou trazer aqui para vocês quanto o Vasco deve receber se esse acordo for fechado. Vamos falar também sobre Lucas Braga, parece que melou a situação. Vamos trazer informações também sobre o jogo Vasco e Atlético, que já tem horário marcado para esse jogo na sexta-feira. Vamos falar também sobre Orelhano, o pai do Orelhano, Beto Orelhano, hoje fez algumas revelações sobre o jogador e também sobre Aguinaldo, que vem passando alguns problemas aí pessoais. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Tu já sabe, né? Sabe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Eu vou começar falando sobre o amistoso, né? O Vasco está treinando durante a semana, a gente sabe que é semana livre. Amanhã, terça-feira, teremos aí, os jornalistas poderão participar aí, estar lá no CT, Moacir Barbosa, fazer esse trabalho aí, foi liberado pelo Vasco. Mas o jogo, o Vasco Atlético, foi confirmado aí pela assessoria do clube, agora no finalzinho da manhã, o horário. O jogo terá portões fechados, a gente já falou isso, e acontecerá na sexta-feira, terá transmissão da Vasco TV. O jogo acontecerá às 19 horas. Muito provavelmente o André aí deve ser o narrador do jogo, juntamente com o JP, mas o jogo será às 19 horas, Vasco e Atlético. Atlético que vem fazendo um bom campeonato, né? É um bom campeonato mineiro, bateu de frente aí com as três forças do futebol mineiro. É um time em que o Vasco vai buscar aí fazer o seu primeiro apronto, mas eu ainda acho que o Vasco precisa buscar um outro adversário um pouco mais qualificado, um adversário de Série A, enfim, para também fazer um teste, já que o Vasco só estreia no dia 15, né? Vamos ver se é no dia 15 mesmo, né? Porque a CBF até agora não divulgou a tabela, né? Com todas as informações de horário, de data e tudo mais. Mas enfim, vamos ver aí quando é que a gente vai estrear contra o Atlético Mineiro. Sobre mercado da bola, situação de Lucas Braga. Olha, tava tudo se encaminhando, o Vasco conversando bastante com o Santos, até o Odair Helma entrar na conversa. O Odair Helma bradou aí com a possível saída do Lucas Braga, disse que o Santos precisa parar, entre aspas, de ser besta, né? Minha palavra, é o que dá para entender, né? Ele diz aí que o Santos é muito bonzinho no mercado. Só que esqueceram de falar o Odair Helma que o Santos deve ao Vasco. Ah, Léo, por que o Santos deve ao Vasco? Porque o Santos assumiu a dívida do Boa Vista, que comprou o Natan lá na época do Campelo. Eles contrataram o Natan e assumiu a dívida. Aí, meu irmão, ninguém tem nada a ver com o acordo deles com o Boa Vista. Se assumiu a dívida, ele vai ter que pagar de uma forma ou de outra. E o Lucas Braga era visto como uma forma do Vasco também sanar essa dívida do Santos. Mas o Odair disse que o Santos precisava parar de ser besta, a presidência do Santos passou a conversar de uma forma diferente. O Vasco tinha até enviado uma lista de jogadores para poder negociar esse possível troca. Eles queriam o Aguinaldo, segundo informações de bastidores. O Vasco não ia mandar o Aguinaldo. Mas enfim, vamos ver como é que vai resolver agora, né, Santos? Bora pagar o dinheiro que deve a gente, senão vai tomar transfer ban, hein? Vamos ver. E o Odair, né, precisa entender melhor nas questões que acontecem no extracampo, né? A situação dele é no campo. Se o time tem um diretor executivo, ele não tem que estar se intrometendo nessas situações. Mas enfim. Falando também sobre o Aguinaldo, que foi envolvido, né, que queria ser envolvido, né, pelo Santos nessa negociação, o Aguinaldo postou nas redes sociais que perdeu o seu avô, né? Que situação chata, porque o Aguinaldo perdeu o avô primeiro avô, perdeu o pai, agora, pouco tempo após um atropelamento, perdeu a sua madrasta e agora perde o avô, cara. Como é que não deve estar a cabeça desse menino? Isso que eu digo, né? Tem que preservar um pouquinho aí o Aguinaldo, o mental do jogador. Não é fácil você perder 4 parentes próximos nos últimos tempos, né? E a galera ainda acha que é brincadeira, né? Mental não é brincadeira. A gente deseja todas as forças do mundo aí ao Aguinaldo, que ele possa se recuperar, e que o Vasco deu tempo a ele, né? Porque não deve estar sendo fácil pro menino. Inclusive, ele dias atrás estava fazendo aí o seu chá de bebê do seu filho que vai nascer nos próximos dias aí. Enfim, tá uma turbulência a vida do Aguinaldo e a gente deseja aqui paz e saúde
na vida do garoto. Que o Vasco entenda essa situação, o torcedor também entenda. Eu trago isso aqui não é para estar divulgando coisas trágicas, mas para a gente entender, às vezes, um jogador não está indo bem. Vamos entender como é que está o extracampo dele para poder saber por que o jogador não está indo bem. Às vezes essas coisas acontecem e a gente não entende. Vamos falar agora do fundo Mubadala, que quer botar dinheiro na Libra. Daqui a pouco eu falo sobre o Orelhano também, que o pai do Orelhano, o Beto Orelhano, falou sobre muita coisa aí do Orelhano. Mas enfim, o Mubadala ofereceu 4,7 milhões, fundo árabe, a Libra. Libra que o Vasco faz parte, né? Com outros 18 clubes da Série A. E nesses valores aí, você está vendo até passando a tabela na sua tela, o Vasco teria direito a 198 milhões. O clube que mais receberia seria o Flamengo com 317 milhões. Os clubes gostaram dessa proposta por 20% dos direitos televisivos por 50 anos. A Libra gostou do que ouviu do Mubadala e agora estão negociando aí para um possível desfecho. É importante, é um valor importante, é um valor que ajuda o clube a se manter, principalmente, né? Dá um poder aquisitivo maior e pode fortalecer a Liga Brasileira ainda mais. A Liga Forte Brasil, que é outra liga aí que também participa, também tem outro fundo sendo negociado, enfim, promete muito. O que falta hoje é o entendimento nos bastidores. As equipes, a Liga Forte não se entende com a Libra e às vezes falta isso, né? Falta o diálogo, mas esse possível investimento pode fazer aí com que o campeonato se torne ainda mais competitivo, um campeonato mais forte. Isso é importante. Vamos ver como é que vai se dar aí as negociações nos próximos capítulos. E para encerrar o vídeo, vamos falar de Orelhano. Quem acompanhou o GE Globo, né, o GE Vasco, viu que tem uma entrevista exclusiva com o pai do Orelhano, sobre o Orelhano, na verdade. O Beto Orelhano falou sobre o menino, falou que sobre a preparação, né? Que fez uma alusão, né? Se ele pegava 20 quilos no Vélez, no Vasco ele passou a pegar 80 quilos. É um jogador que teve uma mudança drástica no seu método de trabalho. Vem do Vélez com um trabalho um pouco mais leve para um Vasco que exige um pouco mais. Sentiu dores, sentiu problemas musculares. O Vasco fez um trabalho para ele. E segundo o pai dele, o jogador vem se adaptando melhor ao Vasco após essa progressão de carga, né? O jogador, segundo o pai, é de família, dos Orelhano, serem um pouco introspectivo. Isso foi o que atrapalhou o início do Orelhano no Vasco, né? Essa falta de... Tava sentindo uma dor, nunca trabalhou da forma que o Vasco trabalhou e não falou, né? Acabou que isso ocasionou a lesão, ocasionou dores e fez com que o jogador estivesse fora de alguns jogos. Sobre o pênalti que ele não marcou contra o ABC, o pai revelou que foi o primeiro pênalti na vida profissional do jogador e que ele chamou a responsabilidade. Eu confesso que não sabia disso. É bom por ele ter chamado a responsabilidade. É ruim porque ele perdeu o pênalti, né? Mas enfim, o pai disse que o Orelhano, o Luquita, como ele gosta de chamar, né, como ele chamou na entrevista ao Tébaro Schmidt, vai render muito e que pode ainda render muitas alegrias ao gigante da colinha. A gente espera isso. O Luca, quem acompanha ele há muito tempo sabe que ele tem o mesmo perfil, né? Ele tinha o mesmo problema do pé que há tempos atrás, né? Questão corporal, mas pode sim render no Vasco, que a gente espera isso. Então é isso, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas, deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário. Se você não segue, se inscreve no nosso canal, ficarei muito grato. Até a próxima e valeu!